Aleluia, oh glória, paz do Senhor, seja bem-vindo, oh glória, como é bom começarmos o dia na presença de Deus. Se nós soubéssemos quanto a comunhão, quanto a oração e principalmente a meditação sobre a palavra de Deus abençoa a nossa vida. Deus, ele tem um plano maravilhoso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 10. Versículo 16. Marcos, capítulo 10, versículo 16. E Jesus tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça deles e as abençoou. Pai, queremos te glorificar por esta nova manhã. Obrigado pela vida, obrigado por esse novo dia. Obrigado que tu és um Deus que muda a história dos teus filhos. Ensina-nos nessa manhã, Senhor. Abre o nosso entendimento sobre a tua palavra. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos de amor, a palavra abraço está embutida. Quando falamos em amor, a palavra alegria está embutida. Estudos mostraram que uma criança recém-nascida, ela ri 400 vezes por dia. Uma criança pequena, 400 vezes por dia. Um adulto ri em média 15 vezes por dia. Uma pessoa aqui na Alemanha com 40 anos de idade, ela ri por média 4 vezes por dia. E o Senhor Jesus aqui ele nos mostra um padrão, o qual é quando nós voltamos a sermos crianças. E Jesus ele começa, a Bíblia diz no versículo 13, certo dia trouxeram crianças para Jesus, pusessem as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem as crianças que venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nela. Então abraçou as crianças, pôs as mãos sobre elas e as abençoou. Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele veio a esse mundo para nos trazer o amor. E o padrão de amor é Jesus, porque ele é amor. E quando começamos a andar na presença de Deus, há algumas coisas que precisamos aprender no nosso dia a dia. E parece que quanto mais nós avançamos na idade, mais necessitamos aprender. Se nós olharmos aqui, conforme o costume da época, as mães traziam seus filhos aos anciãos para que eles os abençoassem. Até hoje é um costume precioso também na igreja. E o toque, já na época, amar tem a ver com tocar. Quando você ama, você toca. Um toque é uma coisa sobrenatural, uma coisa milagrosa. Quando tem amor, tem toque. O primeiro toque, primeira vez que você toca as mãos da pessoa que você ama. E a Bíblia diz que aqui chegaram mães e elas queriam que Jesus tocasse seus filhos, que as abençoasse, porque era costume que na época os rabinos, eles abençoavam, eles impunham as mãos. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que o toque é algo sobrenatural que acontece. Jesus, a Bíblia fala que um dia ele tocou tinha um quadro de pessoas, um trem de pessoas andando, e estavam carregando um morto. E a Bíblia fala que Jesus ele encontra essas pessoas e ele toca nessa esquife. E o morto ressuscitou. Jesus ele tocou um leproso e ele ficou curado. Jesus ele tocou a sogra de Pedro e ela ficou curada. Quando Jesus tocou um homem em Marcos 1, ficou purificado. Em Mateus 9, quando ele tocou um cego, ele começou novamente a ver. Em Marcos 7, fala que Jesus tocou num surdo e mudo. Ele novamente pôde falar, ele novamente pôde escutar. Quando Jesus toca as crianças, flui bênção da vida de Deus. Deus, quando ele começa a ministrar nas nossas vidas, ele quer nos mostrar que nós precisamos voltar a ser criança. Isso é uma coisa muito difícil para nós, porque nós, principalmente quando andamos, nós que estudamos, para nós o conhecimento se tornou quase uma idolatria. E quando nós começamos a ministrar, começamos a pastorear, começamos a pregar, nós queremos ter textos em grego, textos em hebraico, queremos estudar a palavra, estudar as raízes, e tudo isso é muito bom.
Mas quando um filho corre para um pai, ele não quer que o pai lhe explique como foi feita toda a tradição familiar e o conhecimento. Ele quer um abraço. Eu lembro quando comecei o ministério, na época, acho que eu tinha 20 e poucos anos, e me designaram uma região chamada Agudos do Sul. Tinha 2 bairros, um chamado Queimados, outro Leão. Inclusive tinha uma hípica na frente da igreja, que quando era no mesmo dia do culto, o pessoal só olhava para fora. E tinha um rapaz lá que era muito problemático. E eu tentei de tudo que é jeito, tentamos trabalhar, orar. Mas o rapaz era tão estragado, tinha um passado tão funesto, que praticamente não tinha jeito. Eu sei que um pouco antes de eu sair daquele ministério, eu lembro que ele chegou uma vez com um problema grande, e na verdade foi mais preguiça da minha parte, porque ele sempre vinha com problemas. Eu simplesmente peguei e dei um abraço nesse moço. Eu lembro muitos anos mais tarde, encontrei esse rapaz. Ele falou que tinha muitos problemas. O Senhor tentou incutir tanta teologia em mim, mas um dia o Senhor me deu um abraço. Isso mudou a minha vida. A Bíblia fala que Jesus aqui, os pais sabiam que um toque de Jesus faria diferença. Mas os discípulos, nós muitas vezes somos muito, principalmente quando estamos em estresse. E aqui havia muito estresse, porque todo mundo queria tocar Jesus, todo mundo queria ser curado por Jesus, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser próspero. E as multidões vinham, e era o dia a dia, era toda hora multidões. E aí vem ainda a gritaria de crianças, e muitas vezes chega a gota que é o limite. E a Bíblia, eu acho interessante, quando Jesus ele tem esse padrão, Jesus ele se indigna com os discípulos. Os discípulos deveriam saber, estavam tantos anos andando com Jesus, tantos anos sendo ensinados por Jesus, tantos anos vendo Jesus amando. Mas quando a situação fica perigritante, nós esquecemos o amor. Nós agimos por instinto. Um grande contraste, os discípulos impedem, Jesus abençoa. A Bíblia fala, Jesus tomou as crianças nos seus braços. Jesus as abraçou. Quando Jesus era bebê, um dia, os pais trouxeram ele no templo. E a Bíblia diz que tinha lá um profeta, chamado Simeão. E ele tomou Jesus nos braços. Ah, irmão, se nós aprendêssemos a lição do amor de Deus, quando o filho pródigo volta ao pai, o pai não dá uma lição de moral. Eu lembro no começo, quando os filhos eram pequenos, e os meus filhos, os meninos, puxaram o pai, então era um pouquinho desafiantes. Eu lembro toda vez que eu disciplinava meus filhos, eu dizia, olha, o que vocês fizeram está errado, mas papai ama vocês. E a mensagem que Deus quer nos dar é que Deus ele nos ama. Jesus toma as crianças nos braços. Quando nós olhamos em Marcos 9, os discípulos estavam discutindo quem é o maior. Parece que isso não é só de hoje. A Bíblia diz, no versículo 16, então Jesus colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse, quem recebe uma criança pequena como essa, em meu nome, recebe a mim. Quando nós começamos a perceber a dimensão do Evangelho de Cristo, a dimensão que muda a vida, que transforma, que nos dá essa dimensão da vida eterna, há uma diferença nas nossas atitudes. Jesus ele põe a mão, Jesus abraçou, Jesus as abençoou. As crianças são um exemplo para nós. Jesus diz, quem quiser ser salvo precisa se humilhar. Quem se humilhar como uma criança, quem se tornar pequeno será grande. E Jesus ele nos mostra o padrão do dimensionamento do amor. Um toque, o toque de Jesus. E nós muitas vezes, a geração de hoje, nós tocamos muito em display, tocamos muito em coisas virtuais e esquecemos às vezes as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas, em Provérbios 10, ele diz no versículo 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não permite que não permite que a tristeza nos acompanhe. E a minha oração é que nós possamos estar permitindo o toque de Jesus. Eu fico imaginando essas crianças, anos mais tarde, lembrando do toque de Jesus, do abraço de Jesus. Essas mães que, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, seu Jesus tocar o meu filho. E a Bíblia nos mostra muito sobre as bênçãos, já na liturgia judaica, em relação aos anciãos, colocar as mãos
sobre as pessoas que eram abençoadas, quando era ministrado, quando era o dia do sábado. Mas Deus, ele traz esse novo ensino que substitui a liturgia, mostrando que é o padrão de Deus, é o amor de Deus. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, as crianças, elas querem nos ensinar. Mas nós, muitas vezes, somos que nem em Mateus 18:1, na ocasião, os discípulos vieram a Jesus perguntar, afinal, quem é o maior no reino dos céus? O nosso instinto, ele quer ser valorizado. O nosso estudo quer ser apreciado. Nosso esforço quer ser promovido. Nós queremos ser reconhecidos, queremos ser promovidos. Dizemos assim, um dia vocês vão olhar para mim de maneira diferente. E nós esquecemos da humildade. E Jesus diz, quem quer se tornar o maior, seja o menor. Talvez muitas coisas aconteceram na sua vida que distanciaram você do padrão de Deus, do amor de Deus. Talvez não houve abraço do Pai. Talvez a liturgia da igreja afastou você do padrão do relacionamento e nos distanciamos porque esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas por termos talvez falta de exemplos, falta de pessoas que nos estimularam, falta de um Pai que nos motivou. Mas a Bíblia diz que se nós voltarmos ao tratado do Espírito Santo, voltarmos à simplicidade da pomba, quando permitimos Deus mudar a nossa história e novamente nos abrimos. Quando nós nos abrimos para um relacionamento, também você tem o perigo de ser ferido. Mas quando Deus muda a nossa história, e um dia na cruz Ele pagou o preço, Ele veio por você e por mim, para que nós tenhamos vida. E Jesus diz que Ele tem para nós vida em abundância, se nós permitirmos que o padrão de relacionamento da cruz mude a nossa história. E essa é a minha oração para você, que Deus possa estar ministrando ao seu coração, permitindo Deus fazer uma diferença, e não permita que o passado invada o seu presente, não permita que o seu futuro seja destruído por causa do passado, não permita que a memória, que os de relacionamentos, das frustrações, ainda atualmente, tirem você do propósito de Deus. Deus, Ele te capacita, Deus, Ele te dá esse relacionamento, e Deus, Ele te ama. Eles vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele quer aliviar, Ele quer abençoar, Ele quer que nós sejamos enriquecidos no padrão do amor. O amor que vem de Deus, o amor que muda a história, o amor que traz paz no coração e o amor que nos dá a esperança da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.